Lição 3, Semana 1. Jesus enfrentou o inimigo de uma posição de conhecimento, a de que ele era o Filho de Deus. Antes que você comece esta lição, ponha sua mão no peito e diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Jesus nunca foi derrotado, nenhuma vez sequer. No deserto, ele enfrentou as tentações de Satanás e venceu. Ele enfrentou o poder do pecado e venceu. Ele enfrentou o poder da enfermidade e venceu. Ele enfrentou as ameaças iradas e a oposição dos judeus e fariseus e venceu. No jardim do Getsêmani, ele encarou a morte face a face e venceu. Ele enfrentou a humilhação, a rejeição e a agonia da cruz e venceu. No túmulo, ele desceu até as profundezas do inferno, enfrentou Satanás e venceu. Uma das poderosas estratégias usadas por Jesus para derrotar o inimigo e para viver sua vida com 100% de vitória foi que ele enfrentou o inimigo de uma posição de conhecimento. Jesus enfrentou o inimigo sabendo que não havia possibilidade de derrota. Na noite anterior à sua crucificação, ele sabia que sua hora tinha chegado. Ele sabia que o tempo determinado por Deus para que ele deixasse a terra e retornasse para o Pai tinha chegado. Frase-chave: Jesus enfrentou as tentativas dos judeus de matá-lo sem medo. Ele não entrou em pânico, ele não fugiu. Ele sabia quem ele era. Agora, antes da festa da Páscoa, Jesus estava completamente consciente que chegara a hora da sua partida deste mundo e da sua volta para o Pai. João 13:1, adaptado. Faça um círculo na palavra sabia. Jesus sabia que Deus tinha o controle das suas circunstâncias. Ele sabia que a sua vida não estava nas mãos dos judeus ou dos fariseus ou mesmo de Pilatos, mas nas mãos de seu Pai. Jesus não via a sua morte como uma derrota, mas como uma grande vitória. Anteriormente, ele havia dito a seus discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12:23. Neste versículo, ele estava se referindo à sua morte. Ele enfrentou a dor e o sofrimento na cruz, sabendo que através de sua morte, ele traria glória e honra a seu Pai. Que ele seria glorificado, exaltado e teria um nome acima de todo nome. Sabendo isto, Jesus nunca vacilou, ele nunca hesitou, ele nunca retrocedeu. Ele sabia que já tinha a vitória. Jesus, sabendo, completamente consciente, que o Pai havia colocado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e que agora retornava para Deus, levantou-se da ceia, retirou suas vestimentas de cima e, tomando uma toalha de um servo, amarrou-a ao redor da cintura. João 13, versículos 3 e 4. Faça um círculo na palavra sabendo no texto acima.
Jesus não foi para o Calvário imaginando o que haveria de acontecer ou se preocupando com isso. Ele foi capaz de suportar os açoites em suas costas e a dor na cruz porque sabia que Deus lhe havia dado todo o poder e autoridade. Ninguém poderia tirar a sua vida e ele poderia ter chamado uma legião de anjos do céu para livrá-lo. Jesus sabia o que teria de enfrentar e conhecia o resultado final. Ele sabia que, então, iria retornar para o Pai em vitória. Jesus disse: Eu sei de onde venho e para onde vou. João 8, versículo 14, adaptado. Jesus enfrentou cada provação, cada tentação, cada circunstância, sabendo que quando ele falasse, o que quer que ele dissesse, aconteceria. Ele não ficava imaginando nada. Ele não duvidou. Ele sabia. Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia o seu chamado. Jesus conhecia a vontade de Deus. Jesus sabia de onde ele vinha. Jesus sabia para onde ia. Faz parte do plano de Deus que você enfrente suas próprias provações, tentações e circunstâncias, que você enfrente cada ataque do inimigo da mesma poderosa posição de vitória que Jesus enfrentou. Sabendo quem você é, conhecendo o seu chamado, conhecendo a vontade de Deus, sabendo que você recebeu todo o poder e autoridade, sabendo que você retornará para o Pai em grande poder e vitória. Diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Este é o meu ano de conquista espiritual e Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Frase-chave: 100% de vitória. Não importa onde você esteja na sua experiência cristã, não importam as circunstâncias que você esteja enfrentando agora, Deus tem um plano de vitória para você. Neste mês, ao receber em seu espírito a nova revelação de quem você é e de qual é o seu chamado, você saberá como andar com 100% de vitória. Subtítulo: Jesus era a imagem exata de Deus. Apesar de ter nascido de uma mulher em forma de carne humana, Jesus era também a imagem exata de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, descreveu Jesus como sendo o esplendor da sua glória e a imagem exata de sua pessoa. Hebreus 1:3. Deus, que outrora e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, tem, nestes dias, falado a nós por seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o universo, aquele que, sendo o resplendor de sua glória e a imagem exata de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter por si mesmo expiado nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, versículos 1 ao 3. Jesus era o esplendor da glória de Deus. Faça um círculo na palavra glória neste versículo. A palavra glória aqui é traduzida da palavra grega doxa, que significa tudo o que Deus tem e é. Em forma de carne humana, Jesus era o reflexo da glória de Deus. Tudo o que ele tem e é. A glória de Deus brilhou e foi manifesta tanto no caráter de Jesus como nas suas obras.
3 dos discípulos de Jesus tiveram o privilégio de presenciar uma manifestação visível, física, da glória de Deus brilhando e sendo irradiada do corpo de Jesus. Jesus levou Pedro, Tiago e João para uma alta montanha para orar. Enquanto ele orava, ele foi transfigurado diante deles. Mateus 17, versículos 1 ao 6. O rosto de Jesus começou a brilhar tanto quanto o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. De repente, ouviu-se uma voz dos céus: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Versículo 5. Que tremenda visão! Bem diante dos seus olhos, Jesus estava transfigurado. Sua aparência exterior modificara-se diante deles. Frase-chave: Jesus era um reflexo da glória de Deus. A palavra transfigurado é a palavra-chave que explodirá em uma poderosa revelação na lição da próxima semana. Ela é traduzida de uma palavra grega que quer dizer mudança. A raiz dessa palavra é morphe, que significa a expressão exterior que procede de e representa o caráter interior. Jesus viveu sua vida na terra como um homem. Ele era o Filho de Deus em forma de carne humana. Durante a transfiguração, sua aparência, sua expressão exterior modificou-se. O Filho de Deus, que era a imagem exata de Deus, manifestou-se. A glória de Deus que procedia da sua natureza interior e que a representava, começou a resplandecer. Ao escrever aos Colossenses, Paulo descreveu Jesus como sendo a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Neste versículo, a palavra imagem é traduzida de uma palavra grega que se refere a Cristo como sendo a visível representação e manifestação de Deus. Enquanto Jesus viveu sua vida nesta terra como Filho de Deus, em forma de carne humana, ele era a imagem exata, a representação visível e a manifestação de Deus aos homens. Ver Jesus era ver Deus o Pai. Jesus disse: "Quem vê a mim, vê aquele que me enviou." João 12:45. Quando Felipe pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai, Jesus lhe disse: "Tendo estado tanto tempo com você, e você ainda não me conhece, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. E como vocês então me pedem, mostra-nos o Pai?" João 14:9. Como poderia ser? Como poderia um homem com quem eles andavam, falavam e viviam ser Deus? Mesmo um homem que era íntimo de Jesus espantou-se quando viu olhos cegos serem abertos e mortos ressurretos. Ele não pôde entender como era possível que um homem fosse a imagem exata de Deus. Nem Felipe, nem os outros discípulos entenderam completamente quem Jesus realmente era até a sua ressurreição. Quando eles olhavam para Jesus, eles viam um homem que se cansava, que tinha fome, que tinha sono. Seus olhos estavam enfocando apenas a aparência exterior de Jesus. Quando Jesus disse a Felipe: "Aquele que me vê, vê o Pai",
Ele não estava se referindo à sua aparência física, exterior, seus olhos, nariz, mãos, pés. Jesus estava se referindo à vida de Deus que provinha do mais íntimo do seu ser. Como filho de Deus, a vida de Deus, o Pai, fluía através dele, curando os doentes, expulsando os demônios, perdoando os pecados, como uma manifestação visível de Deus para o mundo. Subtítulo: Jesus era o herdeiro de todas as coisas. No Velho Testamento, o termo primogênito era um título dado à primeira criança nascida numa família. A criança primogênita recebia uma posição privilegiada de superioridade. Jesus era o primogênito de toda a criatura. Jesus, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Por ele foram criadas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou domínios ou potestades ou poderes. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e por ele tudo subsiste. Colossenses 1, versículos 15 ao 17. Como primogênito de toda a criatura, Jesus já existia antes da criação. Ele estava com Deus desde o começo. Foi através dele que o universo veio a existir. Como primogênito, ele está em uma posição de superioridade sobre toda a criação. E como o primogênito de toda a criação, Deus o constituiu herdeiro, legítimo dono de todas as coisas. Hebreus 1:2. Como herdeiro legítimo de todas as coisas, Cristo tinha o lugar supremo de poder e autoridade em todo o universo. Frase-chave: Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas. Subtítulo: Jesus proclamou que ele era o Filho de Deus. Jesus, que estava com Deus desde o princípio, que por suas palavras trouxe o mundo à existência, que era um com Deus, despiu-se, deixou a sua glória, suas habilidades divinas e veio à terra em forma humana. Ele era o único Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma jovem virgem. Um anjo apareceu a Maria e disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá. Desta forma, aquele que nascer de você será chamado de Filho de Deus. Lucas 1:35. A semente incorruptível de Jesus Cristo foi colocada no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A própria vida de Deus estava naquela semente incorruptível. Então, no tempo estabelecido pelo Pai, o unigênito Filho de Deus nasceu. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. Faça um círculo na palavra enviou nesse versículo. Faça essa palavra penetrar no seu espírito. Jesus foi enviado por Deus a este mundo com um propósito divino. Jesus não decidiu por si só que viria ao mundo. Ele foi chamado e comissionado por Deus. Jesus veio à terra sabendo que ele tinha sido enviado e conhecendo o seu chamado. João 6,38. O eterno Filho de Deus, a palavra viva, foi feito carne e habitou entre os homens. Mas os homens não o reconheceram.
Eles o rejeitaram e também as suas afirmações de que era o Filho de Deus. Eles acusaram Jesus de blasfêmia, de estar endemoniado, de estar louco. João 10:20. Jesus sabia quem ele era. Ele não estava com medo da oposição, das ameaças, das tentativas de matá-lo. Ele continuou a se proclamar Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus ao mundo. Em diversas ocasiões, os judeus tentaram apedrejá-lo, mas ele nunca perdeu a firmeza. Em uma ocasião, enquanto Jesus andava no pórtico de Salomão, no templo, os judeus o rodearam. Eles lhe perguntaram: por quanto tempo você nos manterá em dúvida e suspense? Se você é realmente o Cristo, diga-nos aberta e simplesmente. João 10:24. Jesus já havia proclamado a si mesmo como o Messias prometido em diversas outras ocasiões. Ele havia dito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6:51. Durante a festa dos tabernáculos, Jesus proclamou a si mesmo como a água da vida. Ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. João 7:37. Ele havia dito: eu sou a luz deste mundo. João 8:12. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Subtítulo: os judeus acusaram Jesus de blasfêmia. Os judeus não tinham acreditado nele antes e tinham mesmo tentado apedrejá-lo. Agora estavam se aproximando dele mais uma vez para obter uma resposta. Jesus lhe disse: eu já lhes disse, e ainda vocês não me acreditaram. Vocês não confiam em mim com certeza. As obras que faço pelo poder de meu Pai dão testemunho de mim. Elas são as minhas credenciais e evidências a meu favor. João 10:35, adaptado. Os judeus não tinham acreditado nas afirmações de Jesus acerca dele mesmo, mas Jesus sabia quem ele era. Ele não tentou se defender. Ele não precisava de defesa. As obras que ele havia feito em nome de seu Pai eram evidências de que ele era o Filho de Deus. Ele corajosamente dissera: eu e o Pai somos um. João 10:10. Diante disso, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. De acordo com a lei, a penalidade para a blasfêmia era a morte por apedrejamento. Observe a reação de Jesus. Ali estava ele, rodeado por uma multidão irada de judeus que estavam se preparando para apedrejá-lo. Ele não teve medo, não entrou em pânico, não fugiu. Ele sabia quem ele era. Quando os homens estavam levantando suas mãos para atirar as pedras, Jesus perguntou a eles: meu Pai me capacitou para fazer muitas boas obras. Eu já demonstrei muitos atos de misericórdia na presença de vocês. Por qual deles vocês querem me apedrejar? João 10:12, adaptado. Os judeus responderam: nós não vamos apedrejá-lo por uma boa ação, mas por blasfêmia, porque você, um simples homem, quer ser igual a Deus. João 10:33, adaptado. Quando os judeus olhavam para Jesus, eles o viam como homem. Eles o viam como filho de José, o carpinteiro de Nazaré. Eles sabiam que Deus havia prometido que o Messias viria,
Mas, em suas mentes, eles tinham uma ideia completamente diferente sobre como o Cristo seria e o que faria. Essas limitações e ideias pré-concebidas impediram-nos de acreditar que ele era o Filho de Deus. Subtítulo: Jesus enfrentou a multidão irada, sabendo que era o Filho de Deus. Agora, observe a estratégia de Jesus. Ele enfrentou a multidão enraivecida de judeus de uma posição de conhecimento. Ele não apenas sabia que ele era o Filho de Deus, ele conhecia a palavra e sabia como usá-la. Veremos mais sobre essa poderosa estratégia de conhecer a palavra em uma lição futura. Jesus respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, sois deuses? Salmos 82, verso 6. Desta forma, homens são chamados de deuses pela lei, homens a quem veio a mensagem de Deus, e a Escritura não pode ser deixada de lado, nem ser cancelada, nem quebrada e nem anulada. Se é verdade, vocês dizem, a mim, aquele a quem o Pai consagrou, dedicou e separou para si mesmo e enviou ao mundo, você blasfema porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? João 34, versículo 36, adaptado. A escritura usada por Jesus foi retirada do Salmo 82, onde Deus fala dos juízes de Israel. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Versículo 6. Deus aplicou o termo deuses aos juízes de Israel por causa da alta tarefa que lhes fora concedida por Deus. Ele também reconheceu-os como filhos do Altíssimo. Jesus estava sem dúvida surpreso com estes líderes religiosos que tinham a si mesmo como cumpridores e professores da lei e que consideravam sua afirmação de ser filho de Deus como uma blasfêmia. Jesus argumentou com eles que desde que alguns homens que haviam recebido a palavra eram referidos na lei como deuses, como poderiam eles acusá-lo de blasfêmia? Se o termo deuses foi aplicado a homens, quanto mais era possível aplicá-lo a ele mesmo, aquele que o Pai havia consagrado e enviado para o mundo. Quando Jesus terminou de falar, os judeus tentaram pegá-lo e prendê-lo, mas Deus o livrou das mãos deles. Jesus enfrentou esta batalha porque sabia quem ele era. Frase-chave: Jesus tinha pleno comando de toda a situação porque ele sabia que era o Filho de Deus. Subtítulo: Jesus vivia sua vida com 100% de vitória, sabendo que era o Filho de Deus. É perfeitamente natural, então, que Jesus Cristo, sabendo quem ele era, conhecendo seu relacionamento com o seu Pai desde o princípio, sabendo que ele tinha criado todas as coisas, pudesse dizer a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Não era perfeitamente natural que ele pudesse calmamente e com grande confiança mandar que se retirasse a pedra do túmulo de Lázaro? Quando Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! João 11:43. Ele sabia o que ia acontecer. Ele não imaginou o que aconteceria, não duvidou. Ele sabia que Lázaro viria para fora.
Jesus era capaz de enfrentar cada obstáculo, cada crise, cada tentação sem medo, no pleno comando de cada situação, porque ele sabia que era o Filho de Deus. No meio de uma grande tempestade no mar da Galileia, enfrentando o naufrágio e a possível morte, Jesus pôde repreender o vento e dizer ao mar: paz, aquiete-se, sabendo que era Filho de Deus. Marcos 4:39. Durante um funeral, com pranteadores lamentando e chorando, Jesus pôde ordenar que a vida voltasse para o corpo morto de um jovem, sabendo que ele era Filho de Deus. Lucas 7, versículos 14 e 15. Aos cegos, aleijados, surdos e mudos, Jesus podia ordenar a doença que se fosse, sabendo que ele era Filho de Deus. Jesus viveu sua vida com 100% de vitória, sabendo que ele era o Filho de Deus, concebido pelo Pai, sabendo que ele era a imagem exata de Deus, sabendo que ele era herdeiro de todas as coisas. Companheiro, faz parte do plano de Deus que você enfrente suas provações, tentações e circunstâncias, que você enfrente cada ataque do inimigo desta mesma poderosa posição de conhecimento. Você pode viver sua vida com 100% de vitória, sabendo que você é um filho de Deus concebido pelo Pai, sabendo que Deus está transformando na exata imagem de Cristo, sabendo que você é co-herdeiro de todas as coisas com Cristo. Subtítulo: liberte-se de todas as limitações em sua vida. Frase-chave: as obras que Jesus fez eram provas vivas de que ele era o Filho de Deus. Antes de darmos mais um passo na revelação desta poderosa estratégia, existe algo muito importante que você precisa fazer. Existem limitações em sua mente, limitações que você mesmo colocou sobre Deus e sobre você mesmo. Antes de poder chegar a uma experiência pela qual você está enfrentando o inimigo de uma posição de conhecimento, assim como Jesus o fez e tomando sua posição de verdadeiro Filho de Deus, sua mente precisa estar livre dessas limitações. Sua mente é como um computador. Todos os dias, informações novas são nelas colocadas através de seus olhos e ouvidos. Coisas que você escuta ou vê no seu trabalho, em casa, na televisão ou no rádio, na igreja, onde quer que você vá. Essas coisas são programadas dentro de sua mente. Depois de um período de tempo, essa informação armazenada em sua mente evolui para padrões que determinarão as suas ações. Se forem colocadas em sua mente continuamente informações negativas, isso produzirá atitudes e ações também negativas. Alguns de vocês estão agora mesmo andando no vale da derrota. Os problemas que vocês estão enfrentando parecem intransponíveis. Muitos de vocês estão cobertos por uma montanha de problemas financeiros.
Outros estão lutando para manter seu casamento. Alguns de vocês estão presos por uma doença há um longo tempo ou por algum problema físico. Há também aqueles que estão lutando para se livrarem de hábitos negativos que os prendem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2:29. Muitos de vocês não pensam ser possível viver como Jesus viveu. Vocês colocaram limitações em Deus e em vocês mesmos. Agora mesmo, disponha de um pouco de tempo para pensar sobre quaisquer limitações que você tenha em sua mente e que estão impedindo de caminhar com 100% de vitória. Escreva-as no caderno. Agora, faça um altar bem aí onde você está. Leve estas limitações uma a uma a Deus em oração. Não se apresse. Essas limitações impedirão você de se decidir e de se posicionar como um filho de Deus. Sua mente precisa ficar livre dessas limitações. Ao fazer a oração abaixo, ponha sua mão em sua testa. Libere a sua fé pelo Espírito Santo e seja liberto no nome de Jesus para receber tudo o que Deus tem para você. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome que está acima e sobre todo o nome. Libere Teu Espírito agora mesmo neste lar. Encha este quarto com a Tua presença. No nome de Jesus, eu amarro toda a influência negativa sobre esta mente. Eu amarro todo espírito de dúvida e incredulidade. Eu amarro todos os pensamentos de baixa autoestima e de ódio a si mesmo. Eu amarro todas as limitações desta mente que impedem a operação do Espírito Santo. Eu amarro toda limitação, toda força que possa impedir esta mente de receber a plena revelação de seu plano e propósito, ó Pai, para esta vida. Neste momento, nós expulsamos estas limitações. Agora, no nome de Jesus, saiam. Amém e amém. Aleluia. Seja liberto no nome de Jesus. Agora, ajoelhe-se e erga as mãos vitoriosas na presença dele e agradeça-o por libertá-lo dessas limitações. E depois, vire à página de ação e aplique a estratégia de encarar o inimigo de uma posição de conhecimento. Ação. Semana 1, Jesus enfrentou o inimigo sabendo que era filho de Deus. Primeiro, antes que você possa enfrentar Satanás de uma posição de conhecimento de que você é um filho de Deus, você precisa se livrar de todas as limitações que você tem em sua mente. Nesta semana, a sua conquista espiritual será livrar-se dessas limitações. Você crê que é possível que os crentes pensem, andem, falem e ajam como Jesus enquanto esteve aqui na terra? B. Se sua resposta for não, anote aqui as razões no seu caderno, as razões pelas quais você acha que isso não é possível. E atenção!
Essas são limitações que impedirão você de levantar agora como verdadeiro filho de Deus. C. Veja se você colocou alguma das seguintes limitações sobre você mesmo. Primeiro, eu simplesmente acho que não sou espiritualmente forte o suficiente para viver como Jesus viveu na terra. Segundo, Deus não pode me usar, eu falhei muitas vezes. Terceiro, eu não tenho fé suficiente para acreditar que eu posso fazer as mesmas obras que Jesus fez. Quarto, eu não tenho o mesmo poder e unção de Jesus. E quinto, eu tenho faltas e defeitos demais. E escreva. E D. Pode haver em sua mente outras limitações das quais você não está consciente. Peça a Deus que as revele a você e escreva-as no caderno. E, a cada dia desta semana, leve essas limitações a Deus em oração. Peça-lhe que o liberte de toda e qualquer limitação que possa impedi-lo de ser tudo o que ele planejou que você fosse. Persevere até que sua mente esteja completamente livre das limitações. Aleluia! Glória seja dada ao Deus Altíssimo. Amém.